pensando sobre investimentos, especialmente sobre a parte de o API, análise de perfil de investidor. Algo muito importante que a gente, quando começa a investir, não dá muita bola. A gente comentou algo sobre outro assunto já, e esse API muitas vezes é o próximo passo do que a gente começa a investir de fato, né? Então a API é uma ferramenta muito importante para principalmente quem não sabe investir absolutamente do zero, começar do zero. E ele realmente é uma ferramenta muito prática que E começa. importante também, ressaltando como é de uma necessidade esse conhecimento sobre o perfil de investidor, existe a obrigatoriedade das corretoras e bancos no momento de a pessoa começar a investir, Uhum. realizar o procedimento de perguntas e respostas para definir o seu perfil de risco, né? Isso aí. Então, fica evidente nesse momento a importância sobre tu conhecer as tuas aptidões ao risco, e sobre conhecer a como tu é em questão de investimentos, né? Não é só entender os riscos ou os investimentos, mas entender como tu reage a eles. Exato. Porque na maioria das vezes, as situações, não é o investimento, vai ser o que isso vai trazer do teu emocional. Tu tá disposto a ter uma queda brusca ou uma subida brusca, como é que tu vai realmente se comportar? Então, o API, Análise de Perfil de Investidor, é um formulário muito simples, porém muito poderoso, e as pessoas têm que levar isso a sério. A gente considera muito essa ferramenta no começo. E é normal a gente fazer o API, preencher os clientes, preencher, e ao longo do tempo eles forem ir modificando o perfil de risco. Ah, comecei como uma pessoa conservadora, agora eu sou mais arrojada, passou alguns anos, eu comecei a estudar mais sobre o mercado, entendi o que realmente funciona, os riscos, e aí passa um pouco mais arrojado. Existem pontos a se falar antes de falar propriamente sobre o API, que são conservador, moderado e arrojado. É importante falar que existem passos do planejamento, que inclusive a gente Uhum. comentou no nosso vídeo de planejamento financeiro, Isso aí. que são fatos que a gente precisa passar, degraus que a gente precisa subir antes de falar sobre investimento. Ou seja, não importa o teu grau de risco, tua aptidão ao risco, pode ser conservador, moderado ou arrojado, é fundamental a gente tratar sempre da nossa reserva de emergência, nossa reserva de oportunidade, nossa parte de seguros, sucessões, ter toda a nossa base fundamentada antes de a gente levar esse passo de qual é o nosso suitability, qual que é o nosso perfil de investidor, Uhum. né? E como tu mesmo falaste, é um ponto que ela varia na vida da gente por N motivos, seja por nossa capacidade intelectual, de que agora eu compreendo mais o mercado, seja por nossa capacidade psicológica e emocional, ou seja, eu passei por dificuldades no mercado, eu passei por prejuízos, por momentos voláteis, e hoje a minha cabeça tem um amadurecimento maior. E hoje eu sou mais segura em enfrentar esses riscos, ou pelo contrário, eu não me sinto muito confortável, então vou ficar mais conservador. Então, obviamente que, além dos fatos da vida, da nossa idade, em relação ao risco pelo nosso horizonte macro de estar vivo, né? Existem outros pilares que também falam sobre nós, que vão resultar nessas mudanças de API ao longo da nossa vida. Então, muitas das pessoas, muitas vezes, quando já são investidoras, acham desnecessário Hum. refazer o API. E na verdade ele tem que ser refeito de tempos em tempos, né? Exato, e até uma recomendação que faça, né? Porque Exatamente. ali a gente vê se realmente a gente mudou quem a gente era ou não. E se não mudou, por que não mudou? Pelo menos eu, pessoalmente falando, sou o tipo de pessoa que olha para trás e se não observa nenhuma mudança significativa, eu paro, ligo todos os alertas e falo por que que não houve uma mudança significativa aqui. Eu não deveria ter conhecimento a mais? Eu não deveria ter amadurecimento psicológico a mais? Amadurecimento emocional a mais? O que que aconteceu ali? Eu continuo sendo o mesmo, Uhum. embora o tempo tenha passado. Talvez tu não deu o teu próximo passo para seja nesses vários tipos de pilares aí pra gente fazer o upgrade, né? Exato. Outro ponto importante também é que as pessoas não costumam avaliar a classificação de rating quando a gente fala em API. É, Por verdade. exemplo, eu sou uma pessoa, como exemplo, extremamente conservadora.
eu vou procurar ativos conservadores que eu consiga mostrar que não existe nenhum risco factível para mim e que eu me agrade, só que ao mesmo tempo eu tenho que pensar que a classificação de rating mostra o nível de risco na ação. Uhum. Ou seja, isso não vai cancelar a minha oportunidade de investir, por exemplo, em países com classificação de rating superior à minha. Então, se hoje eu vou fazer uma reserva de emergência e eu sou conservador, eu dei o meu passo agora e vou ir para o investimento, eu vou colocar ativo numa CDI, agora que a Selic está alta aqui no Brasil, e vou deixar lá um pós-fixado porque me agrada, 100% da CDI. Mas nada me impede de eu colocar um tesouro norte-americano, nada me impede de estar olhando para a Tadawul, que é a bolsa da Arábia Saudita, e ver se não existe algum tipo de ativo, principalmente agora que ela foi aberta a investidores e não tem mais o ponto do QCI, que é o certificado de investidor qualificado, que não é o mesmo padrão do nosso aqui dentro do Brasil, né? Exatamente. Então, como eles abriram a varejo, vamos dizer nesses termos, existem lá ativos que podem ser interessantes para mim, mesmo sendo conservador, e compreender que o risco não é investir em outro país, principalmente se o rating deles for superior ao do Brasil, o que francamente também não é tão difícil assim. E dessa maneira eu consigo ter uma diversificação de portfólio dentro de ativos de renda fixa Que são conservadores. que vão mitigar o risco e que vão me abrir oportunidades de, às vezes, eu estar mais seguro ainda. Exatamente. Entender esses tipos de risco, como por exemplo o risco do país, no Brasil, por exemplo, é um crucial que faz a gente abrir a nossa cabeça e entender novas portas de investimentos. E entender também que não só escolher países ou produtos, a gente tem sempre formas de classificação de risco, né? O rating, dar uma pesquisada no tipo de emissor que está fazendo, o produto que tem, outros riscos que são atrelados à nossa escolha de investimentos. Até porque os produtos também têm uma classificação de rating. Exatamente. Sobre não só a instituição custodiante, a emissora, mas também em relação a onde é que está esse ativo, qual que é o propósito dele, quem é o grupo que está administrando isso. É uma securitização, como é que funciona a empresa por trás? Ela está bem nas pernas, não está bem? Fazer realmente uma análise um pouco mais macro. Exato. Não simplesmente botar porque é legal. Exato. E o mesmo serve para todos os perfis de risco. Muita gente pensa que ser arrojado é eu investir em criptoativos, por exemplo. Se a gente pensar da gama de ativos em tantos países que a gente pode estar investindo com um retorno alto, então, quando a gente ainda busca que eu vou querer me arrojar mais para ter mais retornos, eu vou olhar para criptos. Ou se eu ainda quiser me alavancar, eu vou olhar para operações de derivativos intradiários, o famoso day trade, que levou tanta gente a um colapso, não só financeiro, mas mental, psicológico e emocional. Que, de novo, eu sempre vou reforçar. A gente não consegue ganhar dinheiro em uma das situações mais difíceis fazendo simplesmente um cursinho, 2 ou 3, estudando por um ano. Nós conhecemos pessoas que são operadoras de day trade, eu fui por praticamente 10 anos operador de day trade. Mesmo assim, eu não vou recomendar isso para outras pessoas, e mesmo assim, eu conheço pessoas ótimas como profissionais que operam exclusivamente day trade, que ganham mensalmente valores absurdos, mas tu não vai ver essas pessoas vendendo cursinho. Tu não vai ver essas pessoas vendendo ilusão. E principalmente tu vai ver essas pessoas recomendando que as outras não façam isso. Porque elas têm consciência da quantidade de risco necessário. E que às vezes, mesmo tu sendo altamente arrojado, é muito melhor tu buscar ativos em outros países com rating maior, mitigar o risco, ou seja, tu acaba decaindo no grau de agressividade por ter um rating maior e tu vai estar muitas vezes buscando ações que vão ter retornos muito maiores. E os últimos 6 anos, desde 2020, pós-Covid, a gente teve muitos casos em diferentes setores de ações subindo 1.000, 2.000, 3.000, 5.000%. Sim, e empresas sólidas, né?
Exatamente. sem ter uma volatilidade ou um risco elevado. Exato. Então, obviamente, existem ainda tantos ativos que as pessoas podem buscar. E eu até acho interessante a gente abrir um pouco mais dentro de renda fixa, renda variável, de acordo com os APIs, porque muita gente tem essa noção de que, nossa, eu sou conservador, então para mim o dinheiro tem que Só ficar renda na fixa. poupança. Também tem isso. Nem num tesouro da vida, na poupança. Não sabe o que é FGC, não sabe o que é. Porque cada tipo de investimento, por exemplo, a gente tem 3 pilares básicos. Eu, pelo menos, gosto muito de pensar assim, que é o retorno, o risco e a liquidez. Então, o retorno é basicamente quanto a gente espera, o risco é o que pode acontecer, da gente não conseguir o nosso retorno, e o retorno é o que a gente conseguir, né? Aliás, a liquidez é o quanto fácil a gente consegue transformar aquele investimento em dinheiro. Então, para mim, esses 3 pontos são muito cruciais em tudo que a gente vai fazer. Vai comprar uma casa, vai comprar um carro, vai botar um dinheiro em um produto de renda fixa, uma ação, vai colocar em investimentos fora do Brasil, todos eles têm esses 3 pilares. Qualquer coisa que a gente for fazer tem. E são pontos tão simples que fazem muita diferença. Porque eles realmente podem nos prejudicar ou nos alavancar de uma forma positiva. Exato, e muita gente também acaba migrando para outros territórios por não ter essa noção de um leque de ativos que existem, por exemplo, dentro da renda fixa. Quantas pessoas conservadoras que a gente conhece, que são nossos clientes, que justamente por não ter um conhecimento prévio, investiam em imóveis, compravam terrenos, têm a sua renda passiva através de aluguéis, só que eles não consideram depreciação, eles não consideram vacância. Então, a gente pode colocar tantos T's que não são considerados aqui, só que ao mesmo tempo, quando a gente consegue desmistificar o investimento e mostrar que existe uma infinidade de ativos também dentro da própria renda fixa que são conservadores, isso acaba sendo um comparativo muito forte em relação a esses tipos de setores no qual tu investe. E até porque, principalmente aqui no Brasil, a gente vê essa grandiosidade dentro do setor de imóveis. Isso também aconteceu nos Estados Unidos antes do subprime. Isso é muito cultural também, né? Que a gente uma vez já falou. Exatamente. Eles batiam muito no investir em imóveis e o subprime fez um arrastão para falar dessa maneira. Direto, simples e direto. Exatamente. Então, tu não tá mitigando o teu risco investindo em imóvel como as pessoas pensam. Muito pelo contrário, muitas vezes. Porque tu ainda vai ter um problema enorme sobre liquidação. Eu sempre dou um exemplo na parte de imóveis, 2 exemplos na verdade. Quando a gente compra, por exemplo, um terreno, uma casa, pode acontecer no terreno do lado, ser construído um prédio gigantesco e valoriza o terreno. Maravilha. Mas pode acontecer o oposto, de ser feito um lixão. Eu já fui para um bairro em São Paulo uma vez, eu lembro disso quando a gente foi para lá, e um bairro assim, nobre, muito bonito, muito bem conservado. E aí a gente estava passando de carro, e eu falei, cara, mas que cheiro estranho, cheiro ruim de esgoto, sabe, no ar. E aí o motorista falou, não, é que é o cheiro do esgoto. Infelizmente não foi muito bem feito ou não foi planejado. E terrível, terrível. Então eu imagino o que aconteceu com o preço daquele local, né, daquela localidade. Exato. Eu acho que ao invés de a gente terminar o vídeo dando dicas, a gente podia exemplificar um pouco de tipos de investimento. Com certeza. De acordo com o nível de risco, até para levar para o pessoal um pouco de esclarecimento sobre a quantidade de ativos que existem hoje no mercado. Obviamente que se a gente for citar todos, a gente vai ficar muito tempo aqui. No Brasil tem muitos. Mas a gente também vai deixar uma tabela, acredito eu, com mais exemplos, mas também mostrando que não é só poupança, não é só ações e não é só Bitcoin que se vive o investidor. Exatamente. Mas que sim, existem um leque de ativos. Então, se a gente fosse falar na parte dos conservadores, quais tu falaria? O pessoal ainda utiliza muito poupança. Nós temos o Tesouro Direto, nós temos um LCA. Esses são investimentos que a gente tem um CDBzinho com liquidez, que a gente tem uma liquidez bacana, tem muitas vezes segurança do FGC, porque a gente não precisa ter como é que eu posso dizer, um filtro tão elevado para a gente ter uma certa segurança com um baixo risco. É importante também falar sobre a segurança do FGC, porque muitos nem sabem que o investidor é resguardado pelo FGC aqui no Brasil. O garantidor de crédito. Exato. O Fundo Garantidor de Crédito no Brasil hoje engloba esses R$250 mil, né? Por CPF por instituição. Por CPF por instituição, chegando até 4. Exato.
Mas, obviamente, que outros países também têm isso. Estados Unidos tem um valor bem superior, por É exemplo. superior. Mas é importante também falar que existe uma garantia para te resguardar contra esse risco, né? E dentro da própria renda fixa, a gente também pode chegar e falar sobre crise CRAS, Uhum. a gente pode falar sobre LCA, mas também sobre LCI, LCI, a gente pode falar sobre as NTBs, NTBs, NTNBs, né? as NTs, as notas, elas em alguns casos também vão te dar as bonificações semestrais, É, o cupom. que são chamadas de cupom exatamente. Então, tem muitos ativos e obviamente isso vai de acordo com a necessidade de cada um e com o conforto de cada um. Tem, por exemplo, o mercado secundário, que tem LCAs, CRIs, CRAs, CDBs, enfim, que tem pagamento mensal, trimestral, semestral. E inclusive de SAs, né? Inclusive. Muita gente não sabe que quando ela vai estar no mercado primário, ou seja, eu vou ter conta num banco físico, eu vou buscar um CDB deste banco. Mas tu pode entrar no mercado secundário e ver a quantidade de ativos que outras empresas estão emitindo da mesma forma. Porque existe a diferença entre o mercado primário e secundário, que também não é muito divulgado aqui no Brasil. Só que aí também entra um ponto que a gente exclama muito aqui dentro, que é a forma como os assessores são bonificados. Isso eu acho que seria um assunto pra gente entrar bem... Exatamente. E dando uma pincelada apenas, hoje quando tu tem um assessor numa instituição, esse assessor vai ser bonificado a partir do tipo de ativo que ele te vende. Quanto maior o prazo que ele te vende, mais ele vai ser bonificado. E além disso, dependendo das instituições, as taxas vão ser mais atrativas para ele. Com certeza. E esse é um ponto que a gente sempre exclamou aqui de não ter vínculo com instituições. Por causa que às vezes tu vai colocar o teu cliente em algo que tu mesmo sabe que não é benéfico. Mas tu tá ganhando por comissão mais alta. Exato. A pessoa pode escolher quanto que vai repassar, né? Exato, e isso acontece muito dentro de corretoras e bancos. Acontece demais. Exato. Eu vejo também outra coisa muito importante que, quando falou mercado secundário não é explorado, debêntures também. Debêntures também. Muito, eu quero investir numa ação, mas eu não quero ter a volatilidade da ação, do preço da cotação. Tranquilo, tem outras opções, como por exemplo, debêntures. Exato. É um empréstimo, um investimento que você está fazendo na empresa, que vai receber no futuro, né, o título de dívida da empresa. Outro ponto importante é cuidar o tipo de ativo que tu vai pegar em relação a pré-fixado ou pós-fixado. Verdade. Isso vai depender muito da taxa de juros. Por exemplo, se a gente está com taxas de juros altas e a gente está com incerteza do que vai acontecer lá na frente, obviamente a gente vai olhar a taxa de juros futuras, vai ver como é que tá as negociações para frente. Mas se a gente sabe que vai ter uma queda de juro futuro, a gente vai tentar pegar um ativo pré-fixado que tem um valor alto. Caso os ativos lá na frente apresentem uma taxa de juros menores, tu vai estar acima do mercado. Então, mesmo que tu queira se desfazer, a probabilidade de tu sair com ágio vai ser bem mais alta. Enquanto que se a gente estiver observando as taxas de juros lá embaixo, o que geralmente é mais atrativo para imigrar para a renda variável, tu também vai buscar ativos que, se lá na frente tu vê que as taxas de juros vão subir, tu vai tentar buscar um pós-fixado, porque quanto maior for os juros, a CDI, que é 0,1 abaixo da Selic, vai estar acompanhando conforme os juros vão subir. Exatamente. Então, existem períodos para estar observando pré-fixados, existem períodos para observar pós-fixados, assim como existem momentos que a gente vai entrar em renda variável ou alocar mais patrimônio em renda fixa. Obviamente que indo de um moderado para um arrojado, né? Mas dentro dos conservadores é também muito importante tu analisar essa dualidade de taxas antes de tu tomar uma decisão de acordo com o cenário econômico que a gente vive. Com certeza. Se a gente tem uma política contracionista, o cenário vai te apresentar uma situação, enquanto a expansionista, uma totalmente diferente. Então é importante a gente observar que além de diversos ativos, a gente tem cenários econômicos que devem ser levados em consideração. Outra coisa importante nesse ponto, eu diria, é se você tem dinheiro em investimentos conservadores e a Selic está o que ela está hoje, o que aconteceria com o teu rendimento se ela fosse para bem menos? Como está 15, vai para 10, para 5, para 3. Agora já não está tão atrativo. Muitas vezes tem justamente essa migração da renda fixa para renda variável. Então talvez pode ser uma virada de chave aí
pré-pós-fixado ou talvez até uma migração para a parte de renda variável. E por fim, cuidar da tributação do ativo também. Isso é outra coisa muito importante. Muita gente fala que, nossa, eu vou ganhar X% ao ano. Mas é líquido? Mas no momento de liquidar, quanto vai te sobrar? Porque a gente tem 3 tipos de rentabilidade. A rentabilidade nominal, que é obrigado por lei a estar nos ativos, nos prospectos e nas lâminas. A gente tem a rentabilidade líquida, que é de fato pós-tributação quanto vai me sobrar. E tem a rentabilidade real, que é a que poucos comentam aqui no Brasil. Por quê? Porque aí a gente começa a falar sobre o poder de compra, sobre o valor da moeda, sobre a inflação. E quando a gente vê que a gente deveria estar ganhando muito mais... Na verdade, está ganhando uma parcela do que deveria ganhar. Né? Exato. Aí acaba acontecendo algumas considerações não tão amigáveis, vamos se dizer assim, né? Exatamente. Mas eu acredito que na parte de conservadores, eu acho mais interessante trazer ativos, porque geralmente as pessoas têm a mentalidade mais fechada. Quando a gente já fala de moderado ou arrojado, na parte dos moderados a gente vai ter esse mix entre renda fixa e renda variável, lembrando que não só dentro do Brasil. Tudo fora também. Exato. Existem bonds, por exemplo, americanos, que investem no tesouro lá, com qualquer segurança do país americano, norte-americano. Exato. E além disso, nós temos também, buscando nessa questão de se conservar mais, principalmente lá fora, os UCITS. Ah, sim. Os UCITS, para quem não conhece, são fundos irlandeses, muito bons, no qual a gente consegue trabalhar numa maneira de sucessão também. Que é muito importante para quem quer enviar dinheiro lá fora, a gente tem uma proteção do patrimônio, né? Exato, porque o caso dos Estados Unidos hoje, um investidor que tem até $60 mil é isento de estate tax. A partir dos 60 mil, existe uma tabela progressiva que chega a 40%. Que é muita coisa. E quando a gente consegue, sabe tecnicamente como trabalhar, a gente consegue fazer o rebalanceamento da carteira entre estar em renda variável e começar a dosar isso com UCITS para preservação em caso de sucessão, por exemplo. E hoje existe uma infinidade de UCITS, por exemplo, que trabalham até com um VanEck, por exemplo, com um ETF de ouro gigante lá fora. Ou seja, a gente consegue encaixar todos os setores hoje através dos UCITS, o que para muitos pode ser alguma coisa nova, mas para quem já lida com o mercado especificamente na área de sucessão, às vezes é aquele momento que tu não abre uma offshore, por exemplo, onde é que tu tem que ter um capital já mais significativo para abertura, para manter também, né? Fora a manutenção. E tu utiliza o UCIT. E hoje existe, por exemplo, a Avenue, como a gente gosta muito de falar sobre, que é possível até fazer uma conta conjunta e estar entrando em UCITs diretamente por eles. Então, hoje existe uma facilidade muito grande. O que eu acho que falta é transparência na comunicação. Porque aqui no Brasil, geralmente, eles vão fechar o circo e tentar manter tudo aqui. E esse tipo de investimento, ele é pouquíssimo conhecido por investidores, justamente para manter, né? Eu acredito que isso tem muito a ver com a ideia de manter os investidores presos aqui no Brasil, para o dinheiro estar aqui circulando, e muitas vezes viver de medo deles, né? Compra, vende, compra, vende, compra, vende. Exatamente. E os UCITS vêm muito a parte de sucessão, que é muito importante. Exato. Então, isso também eu falaria que serve um pouco para os arrojados. Obviamente que a porcentagem de renda variável vai ser bem maior e o apetite ao risco vai ser maior. Sim. Então a gente também já começa a falar sobre probabilidade de estar com um pouquinho da carteira em derivativos, fazer operações intradiárias, operar alavancado com certa margem. Conforme a gente vai subindo, a complexidade vai subindo também. Tem também um capital de risco, talvez um capital de risco pequeno, depende da pessoa. Conheço pessoas que investem tudo, por exemplo, em criptomoedas. Qual que é o risco que está correndo? Exatamente. Muito grande. Exato. E que volta a, como a gente também já falou no nosso vídeo de planejamento, a gente ter sempre a autoanálise em primeiro lugar. Sempre olhando para si, para os seus retornos, mas também para os seus riscos e para os seus prejuízos. E prejuízos eu não falo meramente financeiro, eu falo psicológico e emocional também. Porque é a gente, no final das contas, como indivíduo, que vai sentir não só os nossos ganhos, mas as nossas perdas. Se você perdeu, passou por uma experiência, reflita
para ficar preparado para a próxima, porque isso pode te ajudar bastante, principalmente para não perder uma noite de sono, né? Além do financeiro. Exato. Então, para terminar o dia de hoje, qual seria a dica para quem te escuta? Reflitam sobre os objetivos de vocês, porque isso impacta muito na carteira de investimento que vocês vão fazer. E façam e refaçam o API, isso é muito importante. A ferramenta é tão simples. Eu digo por mim próprio, há 10 anos atrás eu era uma pessoa conservadora, hoje em dia já sou um pouco mais arrojado, digamos assim. Conhecimento, API, é isso aí. O que tu diria? Eu diria, e eu até acho que eu vou fazer isso, utilizando o xadrez para mostrar como tu pode mudar o teu comportamento. Eu diria que o segundo passo nesse tabuleiro seria se identificar quanto ao seu API, mas lembrar de uma maneira muito sagaz que tu pode ser conservador, tu pode ser moderado ou tu pode ser arrojado. Isso não é uma comparação, mas assim como tu jogando xadrez, como na vida, é tu que vai colher o ônus e o bônus. Então, descobrir quem você é e então dar o próximo passo. Muito bem. Essa seria a minha recomendação, pelo menos. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Curta, comente, compartilhe e deixe seu comentário aqui para a gente comentar sobre o próximo assunto. E se vocês tiverem dúvidas, estamos aqui.